Naum proferiu a mensagem de juízo de Deus contra a cidade de Nínive, capital do Império Assírio, e o seu povo. Essas pessoas já foram poupadas de juízo, uma vez que se arrependeram dos seus pecados. Quando Jonas lhe pregou a mensagem de Deus, veja o livro de Jonas. Contudo, elas retornaram aos seus pecados, e agora o desastre se avizinhava. Os assírios destruíram o reino do norte de Israel, levando um número significativo de israelitas com exilados. Eles tinham uma reputação de serem cruéis e brutais no domínio dos povos conquistados. Naum condena a sua brutal arrogância e as suas hediondas idolatrias, práticas de adoração. Aleluia. Em 612 a.C., pouco depois que Naum transmitiu essa mensagem de Deus, os babilônicos conquistaram completamente a cidade de Nínive e o seu povo. Todo o livro de Naum é a mensagem de Deus e Nínive transmitida por intermédio do profeta. Aleluia, Jesus. Então aqui o Senhor fala que essa cidade ela havia sido contaminada. Era uma cidade que dia e noite ela cada vez mais era derramada sangue sobre aquela cidade. Aleluia. E Deus já estava com as narinas que não suportava mais de tanto pecado. Era prostituição, feitiçarias, roubos, mentiras. E Deus já estava cansado. Então ele levanta o profeta Naum para falar a respeito dessa cidade. E a Bíblia vai dizer que os delitos de Nínive e a sua ruína era inevitável. Então ela já estava condenada. Então o Senhor fala no capítulo 3, ao qual nós lemos, que ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos se atropelam e carros vão saltando. Os cavaleiros levantam a espada flamejante e a lança relampagente, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão os seus corpos. Então essa era uma cidade que estava dessa maneira. Então Deus levanta vários profetas. Também Deus manda Jonas ir até aquela cidade de Nínive, pregar contra ela. E Jonas, por ser profeta, Deus convida, chama Jonas e dá uma ordem para Jonas. Aleluia, para ir até aquela cidade. Mas não era para pregar a favor daquela cidade. Era para pregar contra ela, era para falar dos pecados daquela cidade. E no dia de hoje não é diferente. Quando Deus manda nós pregar uma bênção, nós vamos correndo. Mas quando Deus manda pregarmos a verdade, pregarmos aquilo que Deus quer, muitas vezes nós nos acovardamos. E Jonas foi um. Deus manda Jonas ir até aquela cidade, dizer para aquele povo se arrepender, que o juiz de Deus havia chegado naquela cidade e que Deus não suportava mais a situação. Então Jonas foge. E a Bíblia fala que, aleluia, Jesus, que Jonas, ele toma a embarcação errada e ele vai para outro lugar. Aleluia, a qual o Senhor não havia mandado. Aleluia, que no capítulo 1 do livro de Jonas diz a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Sabemos que todos aqueles que fogem do Senhor, fogem da presença de Deus, são castigados. E as pessoas dizem, não, Deus é bonzinho, Ele não castiga. Mas Deus, Ele castiga. A Bíblia fala que Deus, Ele castiga todos aqueles a quanto Ele ama, tanto que Ele castiga. Aleluia, os bons e também os maus. Todos aqueles a quanto Deus ama, Ele corrige e castiga, porque Ele castigou Jonas. E a palavra do Senhor fala no capítulo 1 do livro de Jonas: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de quem? De Nínive, e clama contra ela,
sua malícia subiu até mim. Então aqui foi quando Deus levanta Jonas e manda Jonas pregar contra aquela cidade, porque aquela cidade já havia sido corrompida de uma tal forma que as narinas do Senhor já não suportavam mais. Aleluia, Jesus. Então Jonas, por medo, Jonas por, aleluia, também não querer que aquela cidade fosse salva, porque aquela cidade, aquele povo era um povo que havia matado o povo de Jonas, matou várias pessoas. Então Jonas, tipo que ele sabia, de uma certa forma, ele sabia que se ele fosse levar essa mensagem, aquele povo poderia se converter. Por quê? Porque Deus era um Deus misericordioso e Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Mesmo ele sendo um profeta com um coração bom, mas ele não queria a salvação daquele povo. Ele achava no coração dele que aquele povo não era merecedor da graça de Deus. Ele achava no coração dele que aquele povo não merecia a misericórdia de Deus. Mas quem somos nós, aleluia, para questionar o trabalho e a misericórdia de Deus? Quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece ser salvo? E Jonas, por mais que ele era um profeta, mas lá no fundo, no íntimo dele, ele sabia que se ele levasse a palavra para aquele povo ia se converter. Mas o que é que Jonas faz? Jonas toma a embarcação errada, pega o dinheiro e vai para outra cidade, a qual o Senhor não mandou. Então, quando Jonas entra dentro daquele barco, e aí começa uma grande tempestade, e a Bíblia fala que Jonas vai dormir, enquanto aqueles homens estão ali preocupados com o vento, com a tempestade, porque tem muitos Jonas em meio ao nosso povo. Na nossa casa tem Jonas, tem pessoas que estão lutando, buscando, mas tem outros que estão dormindo. Então, em todo canto, nós vamos ver Jonas dentro da igreja, Jonas dentro da cidade, Jonas dentro da casa. E lá também havia um Jonas. Esse Jonas era profeta, mas ele estava acomodado, ele estava dormindo na proa do barco. Então, aqueles homens, quando começou a tempestade, começaram a lançar sorte. Por quê? Porque eles não conheciam o nosso Deus. Eles ainda não conheciam o Deus de Jonas, então eles começam a jogar carta, ou seja, jogar búzios, porque era isso que eles conheciam. E eles começam a lançar sorte um contra o outro para ver quem é que estava causando aquele mal dentro daquele barco. Eles sabiam que tinha alguém dentro do barco que estava fazendo todo aquele mal acontecer ali. Então eles começam a lançar sorte um com o outro para ver quem era o culpado ali. E quando de repente eles percebem que Jonas está dormindo, ele chega para Jonas e fala: aleluia, o que tens contigo, dormente? Por que dorme? Ou seja, no meio da tempestade, todo mundo preocupado, aleluia, e você aí dormindo? Eles acharam estranho, porque Jonas estava acomodado demais. E nós sabemos que quando a tempestade é na vida do outro, nós não olhamos, nós não levantamos, mas quando a tempestade é conosco, aí nós acordamos. Então muitas vezes Deus permite uma tempestade na nossa vida, permite um vento na nossa casa, para que nós venhamos acordar. Então Deus permitiu aquele vento dentro do barco, naquele mar ali, e aí aquele povo acorda, aqueles homens, a qual não conhecia o Deus de Jonas, acorda Jonas e chama Jonas, e Jonas, aleluia, diz assim para eles: o que fazer? Jonas sabia que a culpa era dele. E aquele povo começa a pegar todas as suas fazendas e jogar fora, achando que era o peso que estava dentro daquele barco, que estava cometendo todo aquele mal, e eles começaram a pegar tudo que eles tinham. Porque muitas das vezes as coisas, os bens que eles tinham eram levados por barco, de um lugar para outro. Era longe, 3 dias, 5 dias, 15 dias, até um mês de viagem, eles viajavam ali no barco. Então, eles levavam tudo que precisava dentro dos barcos, dos navios. Então, eles foram pegando todas aquelas coisas que eles tinham e começavam a jogar fora. Quantas vezes acontece isso com a gente? Quantas vezes a gente achamos que o problema é aqui e o problema é lá? Nós achamos que o problema é lá e o problema é aqui. E eles começaram a lançar todas as suas fazendas. Quando a Bíblia fala fazendas, quer dizer coisas que eles necessitavam na viagem, que eles iam precisar, comida, roupas, coisas que iam manter eles na viagem. Eles começam a lançar no mar. Então Jonas fala assim: não, me lança no mar, o problema sou eu.
o que aconteceu? De onde você é? Quem você é? E Jonas fala, eu sou profeta. Eu sou profeta, eu estou aqui fugindo de Deus. Deus me mandou para ir para um lugar e eu estou indo para outro. Então todo esse mal está vindo, eu sei que é culpa minha. Eles disseram, então o que nós devemos fazer? Ele disse, me lança no mar. Me lança no mar. E aqueles homens começaram a temer a Deus ali, dentro daquele barco, no meio daquele vento. Então tem vento, tem tempestade que vem na nossa vida, que não é para a morte, é para a glória de Deus. É para que pessoas venham acordar no meio do vento da tempestade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Jonas fala, me lança no mar. Aleluia, aqueles homens temeram pela vida de Jonas. Aqueles homens começaram a pensar assim, mas se ele é profeta, se eu jogar ele no mar, o Deus dele vai me castigar mesmo pelo errado. O Deus dele vai nos castigar, vai ser pior. Se já está vindo um vento aí, com ele escondendo aqui dentro do barco. Já está vindo um vento, agora imagina se nós pegar um profeta e jogar ele no mar. Nós sabemos que ele vai ser comido pelas baleias. Ele não vai sobreviver, então o castigo vai ser pior. Mas ele disse, não, me lança no mar, que a tempestade vai cessar. Eu sou o culpado. Então aqueles homens pegam Jonas e lançam no mar com medo. Mas eles lançam Jonas no mar. E a tempestade passa, a tempestade calma. E Deus é tão misericordioso ainda na vida de Jonas, que em vez de Jonas morrer comido ali por bichos, por baleia, Deus manda uma baleia que guarda Jonas ali no ventre por 3 dias. Mesmo Jonas desobediente, mas Deus ainda cuida de Jonas. E ali Deus pega e envia. Foi o próprio Deus que enviou uma baleia a qual engoliu Jonas. E 3 dias, Jonas no ventre da baleia começou a meditar. Jonas começou a orar. Jonas arrependeu dentro do ventre da baleia. Muitas vezes Deus vai nos permitir entrar no ventre da baleia, mas não é para a morte, é para a glória do nome do Senhor. E ali Jonas começou a orar dentro do ventre da baleia. Quando Jonas se arrependeu, quando Jonas disse para Deus que ele voltaria e iria fazer o que Deus mandou, então Jonas fez com que aquela baleia fosse até, aleluia, areia e vomitasse Jonas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, aleluia, nós vamos ver que depois de Jonas, Deus ele levantou vários profetas. E Abacuque, Deus levantou Jonas, Deus levantou outros profetas. Aleluia, Jesus. E aí, aqui agora nós vemos no livro de Naum, que essa cidade ainda continuava. Jonas foi lá, pregou. A Bíblia fala que muitas almas se converteu ali, naquele dia. Eu creio com mais o testemunho de Jonas do que com as palavras que ele tinha. Eu creio que quando ele contou o que aconteceu ali dentro do barco, e como ele teve que chegar naquela cidade, eu creio que aquele povo se converteu mais pelo testemunho de Jonas do que pela pregação dele. Então tem coisas que vêm na nossa vida que é um testemunho, é para que a alma se converta, pessoas aceitem Jesus, pessoas voltem. E a Bíblia fala que aquele povo se converteu com a pregação de Jonas. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque muitas vezes estão como Jonas. Mas aí mais na frente vai dizer que Deus também levanta Naum para também pregar pela cidade de Nínive, porque cada vez que Deus levantava um profeta, ia lá, profetizava, pregava, orava, aquele profeta ficava responsável pelaquela cidade, pelaquela capital. Mas quando aquele profeta morria, acontecia algo, ia preso, aquele povo voltava de novo para o cativeiro, o povo voltava a pecar de novo, porque o povo só era crente quando tinha um profeta do lado. O povo só era crente quando tinha alguém profetizando. Mas quando aquele profeta morria ou ia preso, porque muitos eram presos, muitos perdiam até a vida. Aleluia, Jesus, por pregar a palavra de Deus, aquele povo voltava a se corromper de novo. Então Deus vai e usa novamente Naum para levar a palavra de Deus àquela cidade de Nínive e falar que a maldade daquele povo já tinha chegado tão grande aos olhos de Deus. Aquela cidade estava ensanguentada, aquela cidade estava cheia de pecado. E Deus fala que, aleluia, aquela cidade, aleluia, já estava prestes à ruína.
Mas Deus, Ele não faz nada sem antes avisar. Deus não faz nada sem antes avisar. Então Deus sempre está com a misericórdia dele nas nossas vidas. E Deus vai e levanta o profeta Naum para novamente pregar naquela cidade. Então os profetas de Deus, eles são muito sofridos. Nós somos profetas de Deus. E muitas vezes passamos por aprovações, muitas vezes por covardia, por medo. Muitas vezes porque vamos pensar o que as pessoas vão dizer ou não vão dizer. Então, Jonas, ele temeu. Jonas era humano, era profeta sim, mas era humano, e nós também somos humanos. Mas Deus foi misericordioso com Jonas, e foi misericordioso com aquele povo de Nínive. Mas depois aquele povo volta de novo a se corromper. Porque todas as vezes que entrava um rei bom, aquele povo chegava a Deus. Mas quando aquele rei bom morria, que entrava um rei que não temia a Deus, aquele povo todo se corrompia. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente de antigamente. Só que hoje nós estamos pela lei da graça. Hoje a graça do Senhor tomou conta da nossa vida, mas o povo tem aproveitado, porque antes não era pela graça, antes era olho por olho e dente por dente, aquele que pecasse morria. E mesmo assim Deus ainda estava cuidando dos teus filhos, tendo misericórdia de cada um, e levando a palavra através dos teus servos, e pedindo para que aquele povo se convertesse, porque se Deus não amasse aquele povo, Deus não mandava profeta. Deus, de lá do céu, Ele vê tudo, Ele já acabava com tudo, mas não, Ele sempre está enviando alguém para falar conosco. Sempre Deus está com as mãos estendidas sobre nós. Aleluia, Jesus. Então, aleluia, nós precisamos a cada dia buscar a face do Senhor. No livro de Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, hoje é a oportunidade de nós buscar o Senhor. Mas tem tão pouquinha gente, mas estamos aqui, Deus está vendo. Aleluia. Deus não olha para a quantidade, mas Ele olha para a qualidade. Sabemos que nem todos os dias vamos estar com a igreja cheia, nem todos os dias vamos ter pessoas do nosso lado, mas o mais importante é que Jesus está conosco. E não vamos se corromper hoje porque alguém faltou, não vamos deixar de fazer o culto porque alguém não veio, não vamos deixar de adorar a Deus porque faltou alguém, não, sentimos falta, mas o nosso alvo é o céu. Um dia que deixarmos de orar, o inimigo, ele não para, ele não desiste. Um dia que nós dormirmos, o inimigo ele não dorme. Ainda que precisamos descansar, mas devemos estar confiantes em Deus. Senhor, estou indo dormir, o Senhor me guarda. Senhor, estou indo dormir agora, o Senhor guarda a minha casa, a minha família. Senhor, estou indo viajar, vai comigo, Senhor. Senhor, hoje eu não consigo orar, mas ora por mim. O Espírito Santo, ele geme. Senhor, hoje eu não estou conseguindo nem abrir a minha boca, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe, então interceda por mim. E o Senhor vai estar guardando, porque se Ele guardou Jonas, se Ele guardou esse povo de Nínive, Ele deu tantas oportunidades para este povo, mas Ele disse que aquela cidade ia ser destruída. No versículo 7 diz: há de ser que todos que te tiveram fugirão de ti, e dirão: Nínive será destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? Então, o Senhor estava ali novamente alertando aquele povo a buscar a face dele, a buscar a presença dele. Aleluia, Jesus. Então, aquele povo cada dia mais se idolatrava, cada dia mais aquele povo se corrompia. Aleluia, Deus. Então, o Senhor, ele estava ali sempre com as mãos estendidas e ainda está até hoje na nossa vida. Aleluia, o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele é aquele que não falha. E quantos profetas, depois de Jonas, de Naum, Deus levantou para falar as mesmas coisas com essa cidade. Sofonias, Abacuque. Aleluia, Deus sempre estava levantando profetas para profetizar, para clamar para que aquela cidade fosse salva. Aleluia. Então Deus, Ele sempre está com as mãos estendidas sobre nós.
Deus, Ele é bom e misericordioso, então vale a pena nós buscar a presença dEle. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele tem promessa. E aquele que tem promessa de Deus não morre antes que as promessas se cumpram. Aleluia. Sabemos que os nossos inimigos, os nossos adversários, todo o tempo eles andam ao nosso derredor tentando nos tragar. São muitos os nossos inimigos. Mas também há muitos anjos, aleluia, que está nos guardando, nos purificando, guardando a nossa casa, a nossa família, nos protegendo. Nós não vemos, mas nós sentimos que Ele está aqui nessa noite. Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o servem e Ele o guarda. Aleluia, glória a Deus. Ele guarda, porque a Bíblia fala que antes de Naum, Jonas pregou nessa cidade. Não foi porque ele quis, mas ele foi levado. Deus levou, aleluia, Jonas a pregar nessa cidade. E depois Deus manda Naum. No livro de Naum vai dizer que Deus ele leva para pregar, para pedir para aquele povo. Aleluia. Naum ele teve uma visão também. A Bíblia fala que o Senhor, ele diz no versículo 2, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, Naum também foi um profeta que Deus levou para pregar, aleluia, na cidade de Nínive. O Senhor, ele dizia que o Senhor era um Deus bom, mas também era um Deus que julgava o povo. Versículo 3 diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e a tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Aleluia. Né? Olha onde está Deus. A Bíblia fala que as nuvens é o pó dos pés do Senhor. Versículo 4 diz, Ele repreende o mar, e faz secar, e esgota todos os rios. Desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Olha o poder desse Deus. Aleluia, Jesus. Ele diz no versículo 5, os montes tremem perante Ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos que nele habitam. Nós vemos aí o que está acontecendo no mundo aí nessa festividade pagã. Jesus abomina essas coisas, mas o povo ainda insiste. Aleluia, são mais os perdidos do que os salvos. A Bíblia fala que os perdidos são como areia no mar. Mas o Senhor ainda tem misericórdia desse povo. O Senhor sempre está enviando profetas para falar, para o povo se arrepender. Mas cada ano que passa, o povo continua pecando, continua cada vez de mal a pior. Nessa festividade aí, já que eles querem fazer as festas deles, que eles não querem se converter, mas que eles fazem essas festas deles, mas não tinha necessidade de estar colocando Jesus lá no meio, pegando a imagem de Jesus e colocando lá no meio, e mandando o diabo chicotear Jesus. Onde já se viu isso? Onde já se viu Jesus perder para o diabo? Nunca. A Bíblia fala que Jesus já venceu. Mas já que eles não querem se converter, mas também por que está fazendo isso com o nome de Jesus? Por que eles querem envergonhar o nome de Jesus? Por que eles estão deixando ser usados por Satanás para envergonhar os crentes, envergonhar a igreja? Aleluia! Então Deus, de lá do céu, será que Deus não está vendo todas essas coisas? É claro que vai vir terremoto, tempestade. Por quê? Por causa do povo. O povo cada dia mais está de mal a pior. Jesus está falando e o povo continua. Veio aí essa... Aleluia, Jesus, depois do carnaval aí, no último carnaval, veio essa enfermidade aí, essa praga. Foi uma das pragas que veio, por quê? Por causa do povo. Além deles pecarem, eles ainda fazem outras pessoas pecar. E além deles clamar pelo inimigo, eles também pegam Jesus, colocam lá no meio e ficam envergonhando o nome de Jesus, e quer que Jesus vai ver todas essas coisas e ficar calado.
É claro que Deus vai ter misericórdia, vai enviando profetas, a gente vai orando, mas vai chegar uma hora que a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus vai pesar, porque Deus não é um ídolo, Deus não é alguém de barro, de madeira que não está vendo, Ele está vendo, Ele está vivo. Jesus, Ele está vivo, Ele está vendo todas essas abominações que estão acontecendo na terra. É pessoas que se diz crente, mas estão indo para os carnavais, estão indo pular no outro dia, eu sou crente. Pessoas que hoje professam o nome do Senhor, mas amanhã está no meio, aleluia, da idolatria, do pecado, e no outro dia está batendo no peito, eu sou de Jesus. Aleluia, Jesus, a Bíblia fala que nem conheceu a Deus. Não conheceu a Deus, porque quem conhece a Deus, nova criatura é. A Bíblia fala, portanto, se estáis em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Então, como eu posso dizer que eu sou de Deus? Eu estou numa igreja, mas eu estou no meio de um povo pagão, eu estou no meio de um povo incrédulo, estou dizendo que eu sou de Deus. Ai, Deus. Eu ainda sou criatura, mas eu não sou filho, porque o filho fica em casa. Aleluia, Jesus. Porque o filho obedece. Como eu posso dizer que eu sou cristão, que eu sou cristão? Se no dia da festa pagã eu estou lá. Tem um culto da igreja, eu estou lá. Tem uma festa pagã, eu estou lá. Eu estou sentando na mesa de Baal. Estou sentando na mesa, aleluia, de Jesus. E estou sentando na mesa de Baal e estou dizendo, sou crente. Eu sou de tal igreja. Eu sou de lá, eu sou de cá. A Bíblia fala que nem Deus conheceu ainda, mas Deus está vendo todas essas coisas, é melhor que não seja nada. Porque Deus diz que ai daquele que se diz eu sou, quando